Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para falar sobre conexões de alma. Faz tempo que eu não faço vídeo sobre alma gêmea, chama gêmea, conexões de alma. E é muito importante ter esse entendimento, né, de como funcionam as conexões de alma, para que possa trabalhar e trazer clareza, consciência, perdão, auto-perdão, resolver pacto, contrato, associação que não serve para bem maior, para que você possa ir para um centro melhor de existência a partir da liberdade, porque enquanto você tem pacto, contrato, associação que não serve para bem maior, com as suas almas gêmeas, com as conexões de alma, com a sua família de alma, encarnada ou não, em todas as linhas de tempo, espaço e dimensão, inclusive fora da Terra muitas vezes, que te colocam num espaço negativo, de condicionamento, de aprisionamento, de arrastar correntes literalmente. Por quê? Porque você está num centro que não consegue ter opções, oportunidades, possibilidades de manifestação de uma nova realidade emocional, afetiva, familiar, de amizades, porque as nossas conexões de alma não se relegam apenas ao centro afetivo, amoroso, elas acabam afetando também a nossa família, os nossos amigos, as relações profissionais, as relações como um todo. Então, não traz para esse centro de cura, de resolução, né, de desfazimento de pacto, contrato, associação, que não serve ao bem maior, você vai acabar manifestando relações difíceis, tá? Ou ausência de relação, muita gente traz questão de pacto de solidão, padrão de solidão, porque já sofreu tanto com as relações que se comprometeu consigo mesmo de ficar sozinho, tá? E aí acaba atraindo as relações incorretas ou pessoas que acabam reforçando a crença de que é melhor ficar sozinho do que mal acompanhado. Então é bem delicado as conexões de alma, família de alma, as conexões afins, relacionamentos kármicos, tá? Então as relações de alma gêmea é sua família de alma, da sua estrutura monádica, mas a partir de um centro do que seria segundo grau, já terceiro grau, como se fosse a sua parentela, digamos, a nível humano, você pode fazer um comparativo. Então, a sua família de alma toda vai ser seus irmãos, o que seriam seus primos, seus tios, tá? Cunhado, enfim, tudo tá ali naquele contexto de família de alma. E aí, a família de alma, ela se divide em as almas gêmeas, da luz, das trevas, né? Da luz, das sombras, as positivas e as negativas. Em todas as linhas de tempo, espaço e dimensão, tá? De uma certa forma, todos nós somos da mesma família de alma, da mesma estrutura monádica original, filhos e descendentes de Hélios e Vesta, né? Do grande sol central da galáxia. Mas existe aquele centro familiar mais próximo, entende? Os parentes mais próximos, os parentes mais distantes. E quando a gente tem uma conexão de alma trevosa, ou várias, que a gente precisa trabalhar, vamos manifestar relacionamentos difíceis, tá? Também muita escassez, muita rejeição, muito abandono, ou relações que não funcionam, ou padrão de solidão, tá? O padrão de relacionamentos platônicos, aqueles relacionamentos onde não há reciprocidade, a troca, acaba você se apaixonando por pessoas que estão indisponíveis emocionalmente ou que já tem outro relacionamento, e assim como você não conseguir manifestar, se interessar por pessoas que estejam indisponíveis emocionalmente ou em outro relacionamento, e vice-versa. Então, por que isso se dá? Por conta de dor, por todo o contexto de dor e sofrimento, também por conta de todo o contexto das associações, porque os juramentos, as juras de amor, elas, que são a manifestação da vontade, principalmente durante o ato sexual, se traz, todo o ato de troca de energia também, às vezes não tem nem a troca sexual, mas essas juras de amor eterno, ela se transforma num pacto, num contrato, numa associação que vai perdurar por todas as linhas de tempo, espaço e dimensões. Então você acaba acumulando uma grande quantidade de contratos, de conexões de alma que acabam te aprisionando em toda uma rede kármica, toda uma estrutura de um entrelaçamento quântico negativo que ele perdurará até que você traga para um centro de cura, de resolução, de desfazimento de pacto, contrato, associação que não serve ao bem maior, e de desconexão com as almas gêmeas, trevosas, né? Ativações das conexões positivas, tá? A nossa estrutura monádica original é como se fosse um núcleo original, é a nossa chama gêmea, né? Então, saiu da presença de Deus a estrutura monádica original, se separou da presença de Deus, aquele núcleo de luz original, aquele ser, aquela consciência, se divide em dois, que aí a chama gêmea, só tem uma. Todo mundo tem uma chama gêmea, necessariamente, obrigatoriamente, todo mundo tem uma chama gêmea. Não existe quem não tem chama gêmea.
todos os seres possuem o seu complemento divino. Assim como a energia de Deus, ela é a energia da polaridade feminina e masculina. Deus, pai e mãe, tá? E então todos os seres abaixo de Deus também têm a polaridade masculina e feminina, tem o seu complemento divino, né? Tem uma parte da Bíblia que fala, não é bom que o homem viva só, né? Então é muito isso. Então a sua alma chama gêmea pode estar encarnada ou não. Aí aquela estrutura original que se dividiu em dois, ela criou subdivisões e ela houve a separação, então ambos foram experienciar a jornada evolutiva encarnatória em separado, algumas encarnações juntos. Então é comum a gente ter várias encarnações com a nossa chama gêmea, das quais a gente não nos recordamos. E com a nossa chama gêmea, necessariamente são encarnações boas, tá? É muito difícil ter uma encarnação negativada com a nossa chama gêmea. Não existe, não é isso, mas é mais raro. Normalmente são encarnações onde há a união, estão muito próximos. É comum chama gêmea encarnar como irmão também, numa determinada encarnação, para poder experienciar determinado contexto, tá? Então é isso. E aí, ao encontro com a nossa chama gêmea, numa das nossas últimas vidas, ou na nossa última vida, se ela estiver encarnada, para que a gente possa trabalhar esse espaço ascensional, ou seja, sair da roda do ciclo encarnatório, a roda de Sansara, que nada mais é o ciclo infinito de encarnações, a partir desse centro de karma. O que é o karma, se não a justa retribuição da energia emanada por você, em todas as linhas de tempo, espaço e dimensão. Então, aquilo que você emana para o universo, aquilo que você faz, aquilo que você pensa, aquilo que você sente, obrigatoriamente vai retornar para você. É a lei, a ordem divina que funciona nessa questão, né? A lei da causa e efeito, ok? Nos princípios herméticos, a lei da causa e efeito. Então, tudo aquilo que eu dou causa a partir de um estado de sentimento emocional, de crença, os meus conjuntos de crenças, pensamentos intelectual, vai retornar para mim necessariamente, tá? Por isso que a única saída é o amor. Porque tudo aquilo que, mesmo que seja a partir de um centro de justiça, mas que aquele que pela espada fere, pela espada será ferido, mesmo que seja num centro de justiça, se eu oferecer algo para alguém que é morte, eu vou receber a morte em troca, né? Mesmo que seja justa, entre aspas, ok? Por isso que é importante entender como funciona a lei e a ordem divina, para poder operar a partir de outro centro que lhe traga uma nova consciência. E um retorno kármico positivo, não negativo. Então, ciclos do karma, os ciclos de desarmonia, entender como é que funcionam a lei da ação e da reação para que você crie toda uma nova estrutura e eventos afortunados e não eventos desafortunados por conta do contexto kármico, né, do retorno, que pode demorar muitas vidas, mas que ele é inevitável. A colheita é facultativa, aliás, o plantio é facultativo e, não obstante, a colheita é obrigatória. Né? Então, assim, a colheita é facultativa a partir do centro de escolha. O centro de escolha é a partir de crenças, toda a reprogramação psicológica, consciencial, sentimentos, emoções. Então, se eu vibro na escassez, na rejeição, na falta, no abandono, é isso que eu vou atrair para minha vida, necessariamente, ok? As almas gêmeas trevosas são as conexões de alma onde existe muito karma, muito negativas. Tá? Onde existem contratos e pactos muito fortes, onde houve muito desequilíbrio, muita dor, muito sofrimento, independente de se lembrar ou não, a memória consciente, tem todos aqueles laços kármicos que vão precisar serem curados. Também complicado trazer para o centro de cura uma conexão negativada com a alma gêmea trevosa. Normalmente acaba repetindo a força do padrão, uma das partes, né, que acaba optando por traição, rejeição e abandono, acaba operando daquela forma novamente, trazendo dor e sofrimento. Esse que é o karma, né, e o ciclo infindável das vidas a partir desse centro de ilusão e repetição eterna até que se desperte a consciência e se promova novas estruturas de karma para ter um retorno positivo e não negativo, ok? Ou para entrar no espaço de liberdade, de não estar preso e condicionado nas relações kármicas, tá? Por isso que eu falo das almas gêmeas trevosas, almas gêmeas das sombras. A alma gêmea da luz já são aquelas almas gêmeas da sua família, da sua estrutura monádica, da sua família de alma, do seu grupo de almas que tem relações positivas. Então não existe apenas relações kármicas negativas, existe o karma positivo. E é o retorno kármico que vai te trazer coisas bonitas, boas.
Mas é muito difícil a gente atrair pessoas positivas enquanto a gente não limpou o karma negativo, tá? Conexões positivas. E aí não tem nada a ver apenas com a dinâmica de relacionamento afetivo. De novo, relações profissionais, né? Amizades, enfim, questões espirituais, tudo. Tudo tá condicionado no entrelaçamento quântico, negativo ou positivo. Todas as consciências e pessoas que você conheceu em todas as suas linhas de tempo, espaço e dimensão e toda aquela estrutura de família de alma que você já traz fora da Terra, para quem é semente estelar, encarnado, vai inevitavelmente ser atraída para o seu campo. Mas para que seja atraída a esse espaço positivo, você precisa limpar o negativo, curar, transformar, seja pacto de sangue. Como é que se dá um pacto de sangue? Por exemplo, a pessoa está menstruada, a mulher está menstruada, vamos fazer, um casal tem relação sexual nesse período. Então a júria de amor eterno ali já é um pacto de sangue. Então foi muito comum também nas civilizações, inclusive os ciganos fazem isso até hoje, né? Tipo, estabelecer, celebrar relações comerciais, casamento, por meio da troca de sangue, do pacto de sangue. Então, furava o dedo, enfim, o braço, que seja, né? O dedo, que é mais comum, um pinguinho de sangue cada um, para selar um acordo, para selar o casamento, para selar a união, mesmo profissional, né? No espaço de inconsciência que a humanidade teve práticas muito primitivas e muito complicadas, porque traz uma força, né? O pacto de sangue é muito difícil ser limpo, rompido, transmutado. Quem trabalha, o curador que trabalha, precisa ter uma egrégora espiritual, uma sustentação espiritual muito elevada para conseguir quebrar e romper esse tipo de pacto, que normalmente só se opera o rompimento e a quebra se o curador se deslocar naquela linha de tempo, espaço e dimensão onde se originou e operar ali aquela limpeza kármica. Então, seja, né, por troca, né, para celebrar a união de qualquer espécie que era a tradição que a humanidade em vários espaços teve de celebrar rompimento de acordos, né, comerciais, casamentos entre países, enfim, entre partes contratantes com sangue, seja por meio, seja mesmo por troca sexual durante o período da menstruação, já celebrou um pacto de sangue e está enrolada no meio de campo. Chip implante, facílimo a instalação, basta abrir um portal negativo, muitos nós já viemos com chip implante da Federação Galáctica, outros são chip implante de pactos e contratos religiosos, espirituais, outros é questões, né, estelares, né, enfim, questão de guerra, questão de aprisionamento, questão de relacionamento também, tem muito a ver daí com forças, com estruturas de poder negativada ou não, porque nem todo chip implante é negativo. Tá? Mas vamos voltar à questão das almas gêmeas. Então, se você tem uma conexão de houve muito karma, uma vida fulano te matou, uma vida você matou fulano, outra vida vocês foram casados, outra vida você foi filho de fulano, fulano cometeu abuso sexual contra você, o que mais tem, gente, esse tipo de coisa na humanidade, né? Na história desse planeta, show de horrores, tá? Então, muitas vidas, assim, questão de poder espiritual, pacto de escravidão, de submissão, servidão, tá? De obediência, pacto religioso, pacto de sangue e de amor eterno, né? De lealdade, fidelidade entre as conexões, sejam familiares, pai, mãe, filho, seja principalmente relacionamento afetivo, tá? Então, fica ali obrigado, todo pacto e contrato, todo contrato até hoje comercial, se você não promover a rescisão, você vai estar obrigado a ele. Então, uma das partes pode simplesmente não cumprir o contrato, mas que ele existe, ele está operando. Então, imagine a gama contratual que nós temos em todas as linhas de tempo, espaço e dimensão com as nossas almas gêmeas. Se é com uma pessoa, um ser, uma consciência negativada, que está ali por poder ou que não tem, né, lealdade e tudo mais, que vai te trazer prejuízo, ela vai te trazer prejuízo em todas as linhas de tempo, espaço e dimensão que você cruzar com ela. E aí, qual que é a grande sacada? É realmente o desfazimento de pacto do contrato, buscar a libertação, a cura, tá? Arrebentar as correntes que te aprisionam a determinada dinâmica. Aí você estabelecer com as pessoas a partir de um centro de liberdade, de dharma, de relações equilibradas e não de karma e não de obrigações desiguais, tá? Então é muito isso. E as almas gêmeas trevosas, das sombras, vai trazer todo esse contexto de sombra para ser curado e ser trabalhado, ou mesmo a reprodução de um contexto onde há um relacionamento desigual, unilateral, onde há dor e sofrimento, trocas muito pesadas, tá?
Então, a gente precisa trabalhar a desconexão com todas as almas gêmeas, todos os relacionamentos que nós celebramos, casamento, contratos pesados que nos obrigam para realmente ser livre e atrair um relacionamento bom. Porque senão, às vezes, o relacionamento até nem é tão ruim nessa linha do tempo, como eu conheço muitas pessoas, e não obstante, por todo o karma que envolve os dois, a pessoa fica com a vida profissional travada, ou manifesta patologia grave, tá? Até questões de câncer mesmo. Tudo por conta daquela dor, daquele karma não resolvido entre as partes, com relação ao masculino, enfim. Todas as questões não curadas, toda a patologia que a gente manifesta vem de um contexto espiritual não trabalhado de karma. Então é muito importante trabalhar além da cura física, a cura da alma, cura de todo o espaço evolutivo encarnatório que deu origem, porque toda patologia necessariamente ela se origina nos corpos superiores, ok? Então é assim que funciona. E aí a gente necessariamente vai atrair os relacionamentos tóxicos, as relações onde a karma, mesmo que não haja um relacionamento tóxico envolvendo nessa linha do tempo, mas existe muito karma, não vai funcionar, a dinâmica vai bloquear a sua vida, porque ambos têm caminhos de aprendizado na jornada evolutiva encarnatória, na roda de samsara, diferentes. Então vão precisar desenvolver aí um espaço mais elevado de conexão, cada um no seu caminho, de resolução das questões que envolve aquele plano evolutivo, né, que aquela alma está atrelada, que aquela alma carrega. Então é muito importante trazer clareza, conhecer o seu plano evolutivo encarnatório, da pessoa que você tem relacionamento, que você pretende ter relacionamento, ver se há compatibilidade espiritual e energética, resolver todas as questões que te atrelam a pactos e contratos de relacionamentos kármicos, dessem de outras linhas de tempo, porque ou você vai necessariamente ficar sozinho, ou necessariamente ficar em relacionamento tóxico, relacionamento limitante, relacionamento que ele em si não é tão ruim, mas que bloqueia a sua vida profissional, por exemplo, espiritual, porque os caminhos de ambos são diferentes, tá? Também tem aí as conexões de almas gêmeas positivas, que pode ser desenvolvida a partir desse centro de liberdade maior e de cura e de desconexão, né? Alma gêmea de tempo divino, alma gêmea da luz, tá? E aí toda a sua vida pode modificar no contexto de você atrair pessoas maravilhosas, e não precisar atrair mais relações difíceis. E resolver o karma com a própria família, para que se precisar encarnar, não encarnar no contexto de relações tão difíceis. Entende? Resolver o karma com relação a tudo, para que você possa ir para outro espaço de liberdade, de manifestação com relação a tudo, prosperidade, abundância, amizade, família, felicidade e contentamento, porque sim, é possível elevar o nível vibratório de cada consciência que vive nesse planeta para viver em felicidade e contentamento, transformar a Terra num jardim como prevê a forma divina original. E para que a gente possa transformar a Terra num jardim como prevê a forma divina original, é preciso nos transformarmos, porque a gente só pode dar aquilo que a gente é, o que tem a partir do estado de ser, tá? Então é isso, então é preciso ter cuidado. Relacionamento kármico, toda dinâmica que também já de vida passada tem ali um desequilíbrio, uma dor, um trauma, um pacto pesado, alguma situação que a base de um espaço de karma que no caso é negativo, também precisa ser resolvido, trazer para o centro de equilíbrio. Se é positivo, vai trazer um espaço de você ter que dar algo para a pessoa, receber algo da pessoa, mas um espaço positivo, sim. Os encontros de almas positivos, tem gente que a gente reencontra, até que conhece até fora da Terra, e eu tenho consciência muito clara de várias pessoas que eu conheço nessa linha de tempo, maravilhosas, encarnadas, assim como todos os seres e consciências que eu trabalho e tenho conexão em todas as linhas de tempo, espaço e dimensão, que faz parte da liberdade, do Dharma, são extremamente positivos, tá? Certo? E aí é um karma positivo ou a partir desse centro de liberdade. Então é uma gêmea de tempo divino, isso chama gêmea, é um espaço positivado. A chama gêmea só existe uma. Tem a chama gêmea kármica? Sim. A nossa chama gêmea, nós somos fractal de uma estrutura monádica original, certo? Que estamos encarnados. Então, assim como nós, pode ter outros fractais daquela mesma estrutura. Por exemplo, o mestre ascensionado tem vários fractais de alma dele encarnado ao mesmo tempo. E nós somos um fractal dele, nós não somos ele encarnado. Então, é a diferença. Então, existem aquelas encarnações, por exemplo, Cristo, Micael. Era Micael encarnado, então era ele mesmo encarnado, tá? Então não existia outros Micaéis encarnados. E não obstante, pode ter fragmento de alma e fractal de alma do Micael encarnado, sim, não só nessa linha de tempo, nessa vida agora, como em todas as outras. Mas ele veio numa estrutura monádica especial,
né, para poder receber a luz e se conectar com os eu superiores, assim como, né, com o Sr. Maitreya, que é o mestre espiritual dele, para que ele pudesse realizar o projeto ascensional que ele se propôs, né? Mas existem as estruturas monádicas, os fractais de alma, tá? Fractais de alma é diferente de fragmento de alma. Fragmento de alma é qualquer partinha da alma que esteja, que a gente perca numa troca, num trauma, que esteja com uma pessoa, a gente ama infinito e entrega nosso coração para ela. Então, parte de nós fica com aquela pessoa, como se a gente desse parte de nós para ela, pegasse parte dela. Então, a gente vai precisar devolver o que é dela e pegar o que é nosso. E tchau, querido. Isso é um fragmento de alma. Agora, o fractal de alma é um fragmento numa escala superior, é uma estrutura maior, que permite que aquela alma exista e possua a unidade do todo, só que num espaço mais limitado, tá? Seja parte de um todo muito maior, com uma consciência mais elevada. Esse é o fractal de alma. Então, a gente tem vários fractais de alma, no mínimo 144, no mínimo, tá? Porque tem muitas consciências nesse planeta, por exemplo, fora dele, que tem muito mais desdobramento da sua energia do que 144 apenas, ok? Porque toda a estrutura, ela se divide em depois 2, aí esses dois cada um vai se dividir em 12, depois 144, no mínimo. Mas isso pode se ramificar ad infinitum. Aí vai depender da idade daquela, né, do espaço evolutivo, tá? Assim como os avatares, eles estão também graduados, eles fazem parte de graus, eles possuem graus específicos. Então tem avatar grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, e assim vai. Então, aí, esses fractais de alma nosso, por exemplo, que existe no mínimo daí 143 em cada linha de tempo, espaço de dimensão, muitas vezes até multiversais, tá? Estão em muitos universos, não só nesse, vai precisar ter esse espaço de reintegração, de cura, de iluminação, né, de resgate. Muitas vezes está no umbral, está em dimensão de aprisionamento, muitas vezes está em cela, em outro planeta, numa estrela, em questão de aprisionamento de guerra. Isso existe. Eu trabalho muito com isso, com o resgate fractal de alma da pessoa, fora da Terra, inclusive, que em algum planeta tá lá aprisionado por conta de questões de guerra e tudo mais. E precisa trazer para clareza, trazer libertação e cura, porque senão a gente não pode ser feliz, tá? E a gente não pode ascensionar. Quando tiver uma parte nossa que estiver desagregada ou que estiver numa condição de aprisionamento, tristeza, limitação, dor, sofrimento, a gente não vai poder ser feliz, porque a gente faz parte de um todo, de toda uma estrutura monádica de no mínimo 144 fractal. Assim como a Terra, ninguém pode ser feliz de fato enquanto tiver tanta dor, tanto sofrimento, enquanto o coleguinha estiver passando fome, na miséria, tá? Não tiver o mínimo existencial. Então a gente precisa ter essa consciência do todo. O ser humano, ele vê muito em parte, muito limitado, ele tá limitado pela consciência temporal e muito por essa questão assim do imediatismo e do egocentrismo, do egoísmo, de é só ele. Quanto que você não é só você, já começa por aí. Então já existe no mínimo 143 de você aí que você vai precisar conhecer, no mínimo. Conhecer, curar, transformar, ressignificar, libertar, curar, trazer luz, trazer integração, perdão, auto-perdão, entendeu? Por que as coisas estão funcionando aqui? Porque se tudo é uma colheita, o que foi que eu plantei que tá... Não existem vítimas, exceto de si próprios, que está permitindo, provocando esse retorno kármico negativo, essa colheita negativa, inclusive de relacionamentos tóxicos, inclusive da ausência de relacionamento. Problema financeiro, problema de saúde, tá? Muitos vêm com karma e manifestam patologia, mesmo que essa atraída, não é que nasceu com a patologia apenas, mas a atraída por uma questão de karma. Se você não sabe por que você está carregando aquele karma, você vai precisar continuar com aquela patologia até morrer e depois nascer de novo, manifestar de novo, até que você desperte e busque cura disso no nível mais profundo. Assim, com relação a todas as nossas relações, a gente precisa curar, transformar, transcender, transmutar, ressignificar, trazer luz, trazer cura, trazer perdão, auto-perdão, compaixão a partir de um espaço sagrado, muito profundo de entendimento, de expansão da consciência, de sair de uma posição de vítima e assumir a responsabilidade pelo próprio processo, pela própria cura, pelo próprio entendimento do que foi que te colocou numa posição ali que num padrão de atração negativo, alteração do padrão da assinatura energética.
Todos nós temos uma assinatura energética, toda consciência, todo ser tem uma assinatura energética, é como se fosse o nosso polegar. Nenhum polegar é igual ao outro, né? Por isso que a identificação, o sistema de identificação civil utiliza justamente o polegar, não é isso? Todo aquele código que existe, porque nenhum é igual ao outro. Então, todos nós carregamos uma assinatura energética que ela é composta pela nossa vibração, de um nível consciente e inconsciente por óbvio, por aquilo que a gente traz no nosso corpo etérico, gravado. Então, se nós temos vícios, dores, contratos, pactos, se nós já praticamos o mal, a gente traz isso gravado no nosso corpo etérico. Tanto que é muito comum a pessoa ser atraída pelo país onde ela viveu a última vida. Muitas pessoas que saem fora, por exemplo, que vivem no Brasil, que saem fora, vão buscar, tentar a vida em outro país, é porque elas naturalmente são atraídas por aquele país porque foi o país da última vida delas. Eu, por exemplo, fui morar no Japão, eu tinha 18 anos de idade e foi o local onde eu tive minha última vida, minha última encarnação foi no Japão. Hoje eu tenho consciência disso. Então a gente precisa entender. Isso aqui, se é um aspecto, pode ser positivo ou não. Então os vícios, a profissão, todo o contexto de relacionamento, todo o contexto que a pessoa está operando, vem ali numa estrutura kármica. E aí, quando você aprende sobre a sua estrutura kármica, você pode fazer escolhas a partir de um centro de consciência de quebrar todo o ciclo kármico negativo e aí criar um ciclo kármico de retornos positivos. A nível de relacionamento é muito importante para você ter a liberdade de escolher um relacionamento que esteja alinhado com o seu plano evolutivo encarnatório, com aquilo que de fato você veio fazer nessa vida, aquilo que de fato você pode escolher de fazer melhor aqui agora, que você aproveita em todas as linhas de tempo, espaço e dimensão e vida futura. Porque nós existimos, ocupamos esse corpo, somos seres espirituais numa experiência humana, uma jornada evolutiva encarnatória que ela vai terminar. Então o ser humano normalmente ele vive, né, entre os 60, normalmente vai entre os 60 aos 80 anos, digamos que a faixa etária mais comum, mas ele pode viver 5 anos, 5 dias, 5 minutos. Mas como ele pode viver 100 anos, não importa, mas o que é os 100 anos diante da eternidade? O que é os 100 anos, 80 anos diante dos bilhões de anos que você tem como consciência em estado evolutivo? E qual é o processo evolutivo encarnatório mais interessante para você a nível de investimento mesmo? Investimento de tempo, de vida, de energia, de recursos, que vai te trazer maior retorno a longo prazo, inclusive fora aqui desse corpinho, que ele é uma casca, ele é um veículo, que ele vai ser abandonado em algum momento e você vai passar do outro lado. E o que é esse outro lado? Então, por isso que o despertar espiritual é muito importante, para você entender para onde você deve andar, o que você deve esperar da passagem, tá? Então, assim, que não é só essa linha do tempo, não adianta você ser um profissional super respeitado, todo trabalhado no ego aqui, no título e tudo mais, doutorado, mestrado. Como eu conheço muitas pessoas, eu também era assim, nesse contexto humano, que quer sucesso profissional e financeiro apenas, e matéria, quando isso não vai te aproveitar nada do outro lado, porque você vai ter que soltar tudo isso. O que você vai de fato levar para o outro lado? Quando, né, eu comecei a fazer meu trabalho, meu processo de despertar espiritual, que um terapeuta me perguntou isso, mas além de advogada, você é o quê? Né? Se você morrer, o que você vai aproveitar? O que você leva além do seu conhecimento humano? Né? Então, assim, entender. E aí, a nível humano mesmo, nas nossas escolhas do dia a dia de relacionamento, onde a gente vai colocar nossa energia, qual é a energia vital, é o bem mais precioso que a gente tem, onde a gente vai colocar os nossos recursos, que não tem nem a ver com o dinheiro propriamente, mas tem a ver com as escolhas num espaço superior que permite transmutar o karma, transcender o karma e criar cada vez espaços de liberdade, de estrutura que funcione, de felicidade e contentamento, porque sim, é possível ser feliz aqui agora, sim, é possível ser realizado aqui agora em todos os aspectos da nossa vida, só que isso é uma construção, assim como uma profissão, assim como, né, exige que faça uma faculdade, que você estude, que você se aprimore, que você faça um estágio, que você tenha experiência, enfim, tudo é construção. E o que você vai construir a partir de agora, de acessar esse vídeo, a nível de relacionamento. Então, você precisa ter noção do que significa cada relacionamento na sua vida, ou de que espaço você está operando na sua vida a nível de relacionamento. Por exemplo, profissionalmente também, de estrutura de vida mesmo, né, humana, né, porque estamos humanos e temos que cuidar do que é humano também, não é? E espiritual, por óbvio, gerenciar o emocional, né, gerenciar o espiritual, o profissional, o financeiro, tá? Todas as áreas da nossa vida para colocar para esse centro de equilíbrio.
e de desenvolvimento daquilo que merece e deve ser desenvolvido, nutrido e resolvido, ressignificado, investimento, tá? Sobre o investimento correto para você, para que você tenha dividendos quando você desencarnar, atravessar em outras dimensões, ou mesmo nessa vida, para quem opera na multidimensionalidade como eu. Os curadores deveriam buscar isso com muita força, porque é aqui agora que a gente precisa resolver tudo, aprender tudo, saber tudo, para poder fazer a passagem, que muitos sequer precisam fazer a passagem no corpo físico, a morte física, muitos podem ser transladados, tá? Então, essa questão de realmente entrar na Merkaba de proteção pessoal no veículo de luz ou na nave, uma das naves, e simplesmente ascensionar, ir para outros espaços, e nem o corpo físico deixar aqui, tudo é possível. Tudo é possível. O Cristo já provou isso, tem 2000 anos de idade. Né? Tem mais de 2000 anos e a humanidade tá aí, capengando, tá? Então, as conexões de alma, entender. Eu posso fazer a escolha de me conectar e esperar pela minha chama gêmea e me trabalhar para ter um encontro com a minha chama gêmea, né? E se ela não tiver encarnada, como é que fica? É muito possível a união. Eu conheço muitas consciências superiores, muitas consciências no nível de despertar profundo e de iluminação, que escolheram não ter relacionamento humano e já estabeleceram um relacionamento com a chama gêmea, assim como eu. Então, assim, minha chama gêmea, que é Arcanjo Miguel, que era, acreditou, não muda zero coisas, né? O bem-amado Micael, a coisa mais linda, mais maravilhoso. Ele é um relacionamento tão real e tão tangível, muito superior a qualquer relacionamento humano. E ele existe em todos os aspectos, inclusive que o relacionamento ele precisa ter, tá? Tangível. Por quê? Porque ele opera em várias frequências. Tá? Então ele vem, eu vou, a gente se comunica, se conecta, enfim, se relaciona, né, de uma forma muito verdadeira e muito viva, porque não existe limite. A física quântica já provou que está tudo interconectado e que existem portais para tudo. Então, assim, é só abrir um portal, pá, eu tô onde ele tá, eu vou para a nave, vou para onde ele tá, outra dimensão. Ele abre um portal para onde ele tá aqui. Então, assim, tá com consciência expandida, com o terceiro olho expandido, com sentidos expandidos, você se conecta com seres de luz, não importa onde você esteja. E você realmente também se movimenta pelos universos, pela multidimensionalidade, pelos multiversos e metaversos, tá? Então, a coisa ela é muito além. E isso eu tenho clareza total, e ele é tão real e tangível, muito mais do que os 5 sentidos determinam como realidade, porque na verdade a verdadeira realidade, o verdadeiro universo, a gente está no anti-universo, ele é o espaço de partículas de poeira, a verdadeira a realidade, ela é a realidade superior, ela não é isso aqui não. Isso aqui é todo os hologramas de dor e sofrimento, Maia, Matrix. Mas tudo isso é um processo espiritual muito sério, né? Que acaba trazendo a possibilidade de alcançar. Então, você pode fazer escolhas a partir de uma escolha a nível de alma, uma escolha muito profunda para estabelecer relações curadas, a partir de um centro de você se curar. Então, eu escolhi sair de um centro de karma, eu escolhi me unir com a minha chama gêmea mesmo encarnada. E da mesma forma que eu promovi essa escolha, isso nada, não obsta. Olha a sirene, né? Para você ter atenção. Atenção. Cuidado com as escolhas. E sustentar as escolhas a partir de um centro de honrar a energia masculina. O que é a energia masculina se não a ação? Né? Focada, honrar as escolhas, ter valores e sustentar os valores. As escolhas também que você tiver a partir desse centro de valores, o núcleo intangível de valores, né? Ou mesmo você pode escolher, muita gente tem a chama gêmea encarnada, outros pode ter um relacionamento de tempo divino, que deve ser um relacionamento que não vai ter karma, tá? Aí tem as almas gêmeas por afinidade também, que muitas vezes você vai atrair alguém porque você está sofrendo, está com dor, está num sentido muito negativo, e vai atrair alguém que vibra necessariamente negativamente também, e aí vem um caos na sua vida. Tá? Então, o parentesco de almas, ele é algo inegável, inexorável. Então, todos nós somos irmãos uns dos outros em algum nível. Senão, não estaremos experienciando essa mesma jornada evolutiva nessa linha de tempo, espaço, dimensão.
Agora, o que você vai fazer com ele, ou qual é a sua verdadeira natureza, o que ele significa, como trazer isso para o centro de luz e de cura, todo reencontro kármico ele vem para que haja perdão, auto-perdão, trabalhar muito com a ametista, arcanja da Kel, entender o que, que eu devo para essa pessoa, o que, que eu devo para o universo, ou o que, que essa pessoa já me trouxe a nível de dor e sofrimento, e é uma escolha consciente de trazer isso para um perdão, auto-perdão, curar a relação, se possível for, ou se não, se afastar, mas resolver as dinâmicas para não ficar preso mais em dinâmicas kármicas é a escolha. Eu espero que tenha ficado clara as modalidades de conexão de alma básica, que você precisa ter o entendimento, e a necessidade de busca real, para não ficar preso mais nas dinâmicas kármicas, porque todo mundo merece ser livre e feliz, seja com a chama gêmea, seja com a alma gêmea de tempo divino, seja com a alma gêmea de luz, que tem relações felizes, que tem relações onde haja troca. Sim, tem pessoas que a gente pode confiar. Sim, tem pessoas que são maravilhosas, que vibram no amor e que são leais. Sim, é todo espaço negativado que nos colocar em conexão com pessoas que são egocêntricas, são cruéis, são narcisistas, né? Ou enfim, tantas outras coisas que trazem esse centro de dor e sofrimento. A gente pode escolher ser livre e feliz e pagar o preço por isso e se conectar com pessoas que também vibram nessa frequência da luz, do amor, da verdade, da retidão, né? Da compaixão, da fidelidade, da honra, né? E os verdadeiros irmãos da nossa família de alma encarnada e desencarnada, não importa, assim como as relações. Fiquem bem, se tiverem perguntas, deixem nos comentários que em vídeos posteriores eu vou buscar trazer conhecimento. Gratidão, está feito, está selado no mais sagrado nome de Deus, eu sou o que sou. Gratidão, mil beijos de luz.